Fala, meus queridos. GM, ótima quarta para todo mundo. Vamos começando aqui. Eu estou desconfiado que o Vitão tomou o hug do sono hoje. Vamos ver. Ainda não é certeza, quem sabe ele aparecer daqui a pouco. Mas geralmente a gente já tá aqui nesse horário, né? Então, talvez ele tenha sido... não, acho que ele tá entrando, porque ele tá repostando aqui pelo perfil do café. Acho que ele já vai entrar aqui agora. Mas, dali. Cara, papo de hoje, a gente tá trazendo de novo o Ângelo. Passa muito rápido, cara. Pra mim foi ontem isso, mas já deve fazer mais de um mês que a gente trouxe o Ângelo aqui para falar sobre os NFTs que eles lançaram. Teve o Marco Luque, Danilo Gentili, e a última vez que ele veio o papo aqueceu bastante. Foi bem legal que a gente falou, cara, precisa de parte 2, com certeza. E aqui estamos, não esquecemos. Trouxemos a parte 2. Deixa eu só liberar aqui pro Vitão. Liberar aqui pro Vitão ficou estranho, hein? Lá ele. Vou colocar o Vitão aqui de co-host, no caso. E a gente já dá um alô no Ângelo, no Gus, e começa o papo. Erros e acertos de quem lançou o NFTs. Fala, meu querido Vitão, achei que você tivesse sido rugado pelo sono, cara. Bom dia, bom dia. Não, eu fui rugado pela passagem do tempo, percepção de passagem do tempo e falta de alarme. Boa. Mas como que vocês estão? Café 185. Um prazer, uma honra estar recebendo o Ângelo aqui de novo. E bora lá, bora lá. Tem muita coisa que eu quero perguntar pro Ângelo, principalmente no pós-lançamento, porque eu fiquei curioso nesse pós-lançamento, então vai ser legal conversar com ele hoje. Vai ser um dos pontos aí que a gente vai falar bastante, justamente isso, o pós-lançamento, gerenciamento de expectativa, comunidade, hype, aquela história toda, e as entregas também, né, pro pessoal que confiou no projeto. Antes disso, guys, o Twitter tá pinado aqui em cima, o Spaces, no caso, né, então quem puder twittar, ajuda bastante, como sempre, e fazendo aquela chamada para quem quiser subir também, só levantar a mão. Venho aqui fazer pergunta, tirar dúvida, participar, que essa é a ideia. Fechou? Vamos lá. Fala, Ângelo, como é que você tá, bro? Tudo certo? Fala, senhores. Como é que tá vocês aí? Tem bastante tempo que eu não realmente foi no começo do mês de agosto, né? A gente já tá aí. O mês de agosto é porque o mês de agosto é gigante, né? Já percebeu que o mês de agosto não termina nunca? Aí parece que é muito tempo. Exato, faz 2 meses. Pois é. Mas, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhar aí esses aprendizados aí, para poder a gente construir essa tal de Web3 junto. Vamos para cima. Boa. Já vou te fazer uma perguntinha. Só dá um alô pro querido Gus também, que tá sempre aqui com nós. De casa já. E aí, Gus? Tá ouvindo? Você caiu, hein? GM, bom dia, galera. Bom dia. Tá dando uns bugs aqui no meu Twitter aqui. Mas eu acho que estabilizou agora. Mas vamos que vamos. Boa. Vamos ver se eu não vou ser rugado pelo Twitter e pela minha internet, que os últimos 2 dias foi, cara, absurdo. Ontem eu perdi metade do Space. E como host aquele negócio. Então, enfim. Ô, Ângelo, vamos relembrar então pra galera, contar dos projetos que você lançou, com quem foi, qual que era a ideia mais ou menos de cada um dos projetos, aquele contexto básico só para o pessoal relembrar ou conhecer, né, os projetos que você lançou. E aí depois a gente já vai para a pergunta, né, de erros e outras coisas aí que o pessoal queira perguntar. Boa, vamos para cima. Bom, primeiro projeto, né, que eu lancei junto com o Marco Luque. Marco Luque, comediante, né? Todo mundo deve conhecer tanto o Marco Luque, que ele era do CQC, né, ali com a cara limpa, mas também os personagens dele, né, que é o Jackson 5, que é o Mustafari, que é a Mary Help. Então ele tem vários personagens bastante icônicos ali. Eu costumo dizer que o Marco Luque, eu falo isso, ele até fala, pô, Ângelo, isso aí você já exagerou, mas para mim o Marco Luque, ele é tipo um Chico Anísio, assim, dos tempos atuais, sabe? O cara, quando ele veste o personagem, parece que é outra pessoa. Então ele é um cara sensacional. Primeiro projeto eu fiz com ele, né?
um projeto, foi assim, nosso projeto piloto de Web3, né? Na verdade, a gente começou a aprender Web3 juntos, né? Vocês estão me escutando, né? Tá Sim, falando de boa, né? estamos sim. Uhum. Então a gente começou a aprender Web3 juntos ali, nós fomos assim para Miami NFT Week. Então a gente, na verdade, era um projeto que a gente não sabia como rodar nada. Tinha poucos benchmarks assim para poder a gente analisar e a gente foi lá e tocou esse projeto. E como eu falei ali na vez passada, né, no episódio, no primeiro episódio, a gente teve muito aprendizado de público mesmo, assim, de qualificar o público, de entender quem era o público, quem é que comprava e tal. A gente percebeu que os fãs do Marco Luque, a maioria eram mulheres acima de 40 anos ali, né? Então, assim, na hora que a gente foi para as redes sociais, que a gente começou a analisar métricas e tudo, a gente começou a perceber isso e a gente teve uma dificuldade muito grande de vender a história de NFT em si, né? Tanto é que a gente teve que dar uma boa pivotada no meio do caminho, transformar isso meio que num clube e tal, e a gente vai fazer entregas diferentes, à la gotas, muito parecido com gotas, que é a pessoa participa de eventos e recebe gotinhas até a gente finalizar ali a nossa coleção. Então a gente tem um projeto bem bacana aí para poder voltar, né? Porque agora mesmo ele está gravando uma série. E aí, nesse momento que ele está gravando uma série, é quase que uma concentração de seleção, sabe? De jogar. Sabe quando a seleção vai jogar num lugar, ela tem que ficar concentrada? Quando esse pessoal, artista, está gravando série, essas coisas assim, basicamente eles ficam em concentração naquele lugar ali, então, para poder fazer. Mas daqui a pouco vai lançar essa série, e aí ele vai começar a ir para a mídia de novo, dar entrevista e tal, e ele vai falar aí sobre os projetos que a gente tem de NFTs aí, a forma que a gente vai tratar a coleção agora. Mas é uma coleção muito legal, assim, para vocês ficarem no radar, porque ela foi desenhada por artistas da cultura pop, né? Então, assim, tem artistas da Marvel, da DC, da DreamWorks, da Disney, que é Marvel Disney, né? Que artistas da Dark Horse. Então, assim, são grandes editoras do mundo, né? Desenharam aí os NFTs do Marco Luque. Então, esse foi o primeiro projeto, a gente teve muito aprendizado, principalmente com essa questão de público, e vamos dizer assim, foi o nosso MVP do mundo da Web3, né? E o segundo projeto foi com o Danilo Gentili, né? Um projeto que ele está andando, foi muito bem sucedido, né? Na primeira coleção a gente vendeu tudo, na segunda coleção a gente vendeu tudo também, e a gente meio que, a história do projeto é muito forte, a história ela é muito forte, e essa história ela pode, se cair na mãos de quem sabe trabalhar, se cair na mãos de quem sabe fazer um negócio bacana, se torna algo nacional, eu tenho certeza disso, só que a gente está tentando se tornar essa pessoa competente o bastante para poder levar esse projeto para o nacional. Então, assim, a gente está aprendendo, executando, errando, fazendo o negócio andar, aprendendo enquanto está, tipo, sabe aquela história de você está montando um avião enquanto está em queda? A gente está nesse momento agora. Então tem muito aprendizado, cara, muito aprendizado, e vai ser um grande prazer compartilhar tudo com vocês aqui. Excelente, vou puxar já a primeira perguntinha, então, que acho que é um ponto importante, porque você fez lançamento de NFT de pessoas ultramente conhecidas. Duas pessoas aí que praticamente todo brasileiro já teve algum contato na infância. Hoje, Danilo Gentili, obviamente, tem mais exposição, né, por estar na frente de talk show e etc. Mas o Marco Luque também ultra conhecido. Então, como fazer, que você puder compartilhar essa experiência, né, lançar uma comunidade de NFTs desses caras, mas ao mesmo tempo ter esse gerenciamento de que, pô, não é porque os caras lançaram NFTs de que eles vão literalmente começar a respirar a galera que tá ali dentro, porque os caras são ultra Expostos, né? ocupados, né? Ultra ocupados com agenda, Uhum. com show, com um zilhão de coisas que eles fazem. Uhum. Então, o que você pode contar sobre esse gerenciamento de expectativas? Se teve momentos que a comunidade achou que ia receber muito mais, e como que isso foi, como vocês cuidaram disso, enfim. Boa, excelente pergunta. Realmente, eu tenho dois aprendizados aqui para poder compartilhar nessa pergunta aqui. Primeiro, artista famoso não vende NFT.
Basicamente, é o aprendizado que eu tenho. O primeiro aprendizado que eu tenho é que artista famoso não vende NFT. NFT ele é vendido para um público específico, tá? Um público que gosta do artista, sim, que confia no artista, que confia no que ele está fazendo e tal. E esse público vai comprar, com certeza. Agora, não quer dizer que um cara que tem 18 milhões de pessoas seguindo ele, que é o caso do Luke, vai vender uma coleção inteira de NFT só porque ele lançou. Da mesma forma que se esse cara lançar uma loja de camiseta, isso não quer dizer que ele vai vender. Se ele lançar uma marca de suplemento, ele também não vai vender também para 18 milhões de pessoas. Se ele, sabe, às vezes a gente pensa assim, não, é o NFT que é um problema. Não é, pô. Quantos desses artistas lançam marcas, né? Lança marca de suplemento, lança marca de roupa, lança marca de, sei lá, de perfume, e não vende nem 10% da audiência do cara. É justamente por a adequação de público. Você tem que ter a oferta certa, com o valor certo, para o público certo, na hora certa. Basicamente isso. A gente tem que olhar para o mercado de Web3, às vezes, com esse olhar de business mesmo, de entender assim como que funcionam os business, como que funcionam os negócios no mundo real ali, né? E aí foi um primeiro aprendizado, foi esse, né? Então a gente, inclusive, quando a gente for rodar a campanha do Gentili, né? A gente sentou junto ali, nós fizemos muitas reuniões, Luke, Ross, Elias Silveira, Gentili e eu, para poder justamente adequar para público, né? Falar, cara, quem compra NFT não é a maioria dos nossos públicos aqui, então como é que a gente vai fazer para poder nichar? E aí a gente teve aquela estratégia. Quem não estava no primeiro episódio ali, pode assistir o primeiro episódio ali daqui do Café, que a gente falou assim, cara, primeiro a gente vai jogar uma bomba, mostrar para o mundo que a gente está fazendo isso, depois a gente vai num canal de nicho mesmo, de finanças, de galera que entende de investimento, que entende de NFT e tal, e aí a gente vai falar nesse canal e aí sim a gente vai lançar. E deu muito certo, né? Funcionou muito, muito bem. E aí, assim, a segunda coisa que eu quero falar está relacionada bem com a pergunta aí que você fez, que é gerenciar a expectativa da comunidade, né? Então, assim, olhando também para uma questão de negócio, a gente sempre vendeu o NFT falando assim, ó, a gente não pode prometer benefícios, a gente não pode prometer nada, a gente está vendendo uma coleção de figurinhas e se você quiser participar desse mundo, se você quiser investir nessa ideia, então assim, ó, investir na ideia não é investir nesse produto, não é investir nessa empresa, não é investir é investir na ideia, sabe? Assim, ó, a gente tem uma ideia aqui e as primeiras pessoas que estão vindo com a gente é quase que aquele investimento de family and friends que acontece nas startups, que é aquele primeirão investimento, antes do pré-seed ali, é um family friends, é aquele dinheiro que você fala com seu amigo mais próximo para falar, e aí, bora, investe nisso daqui para ver se vai dar alguma coisa, né? E a gente vendeu os NFTs, né? Os primeiros NFTs, foi bem... Agora travou aqui para mim. Para mim travou também. Voltou. Foi Eu que lerdei aqui e apertei um botão errado. Então, assim, os primeiros NFTs, a nossa ideia era justamente essa, falar assim, galera, a gente não pode prometer nada porque a gente não sabe de nada, então vamos para cima, investe nessa ideia aqui, vamos para cima. E aí a gente vendeu, né, os primeiros NFTs. Só que, como eu falei para vocês, a história era muito forte. E hoje uma das coisas especificamente que a gente vai falar aqui é sobre o Drop 2, né? E o Drop 2 teve aprendizado pra caramba. Mas ainda dentro da pergunta, falando sobre a questão da expectativa, não adianta também. Você pode falar que você está investindo na ideia, que você vai comprar o NFT e a gente não está prometendo nada. Não adianta, galera. A galera vai fazer muitas expectativas em cima, ainda que tu fale. Tem uma coisa legal na nossa comunidade, né? Se você entrar lá na comunidade do Brasileira, você vai ver que tem as 10 regras da comunidade lá, e a última é uma regra de ouro. A regra de ouro fala assim, eu não tenho aqui agora, vou tentar abrir, vou pegar meu notebook aqui rápido, enquanto eu falo, e eu vou mostrar para vocês ali o que tem na regra de ouro. Mas beleza, e aí como eu estava falando, a comunidade, ela vem
com muita expectativa, cara. Por quê? Porque geralmente também, quando você faz um trabalho como a gente fez, né, que é vender para a galera que já entendia um pouquinho de NFTs e tal, quando você vende para essa galera já tem umas expectativas sobre o projeto, né? Então, essas expectativas, dificilmente a gente consegue, atender essas expectativas. A gente tenta no máximo ali, né, mas é muito difícil de atender. Mas a gente está muito empolgado, porque a gente gosta muito da comunidade, a gente quer aprender a atendê-los, então a nossa busca é essa. E hoje, para quem ficar até o final do episódio aqui, eu tenho um spoiler cabuloso aí para fazer, inclusive mostrar para vocês algo que nem foi lançado ainda e que vai ser lançado em breve. Mas estamos juntos. Vamos lá, vou ler a regra de ouro para vocês aqui. Essa regra de ouro ela foi escrita dia 11 de 6 de 2022. Né? 11 de 6 de 2022, né? Então tem mais de um ano que foi escrito, né? Tem mais de um ano que foi escrita a regra de ouro. 4h05 da tarde. Fala assim: esse servidor é feito de fãs e amigos do Danilo Gentili, que querem participar de forma recreativa com a compra e venda de itens colecionáveis. Não confunda e nem tente dar um viés à comunidade que seja alheio a esse objetivo. Se quiser uma comunidade de NFTs profissional, cheia de benefícios e promessas, você não deve interagir com esse servidor. Então, a gente foi bem claro quando a gente colocou, se você quiser uma comunidade de NFTs profissional, cheia de benefícios e promessas, você não deve interagir com esse servidor. A gente colocou bem claro isso, e a gente sempre falou isso porque a gente estava aqui tentando gerenciar a expectativa das pessoas, a gente estava tentando gerenciar a ansiedade das pessoas, mas quer que eu fale para vocês a grande real? Isso não dá certo. A galera, mano, vai fazer expectativa sim, a galera vai querer que você ande com um projeto numa super velocidade. E uma coisa legal é que eu também faço sempre, eu fico fazendo uma análise de o que a gente está vendendo e o que existe no mercado tradicional. Então, quando você vende, por exemplo, um pedacinho da sua empresa, uma ação da sua empresa, o que o investidor quer? Ele quer que aquela empresa ela continue trabalhando ali em alta performance. Para quê? Para que ela dê lucro. Uma vez que ela dá lucro, a ação que aquele investidor comprou vai se valorizar. Então, quando você pega uma comunidade de NFTs, né, que a gente fez ali o primeiro lançamento no final do ano passado, a gente fez o primeiro lançamento, vendeu, foi muito legal, os NFTs venderam ali mais, 13 Ethereum depois, dentro da rede OpenSea e tal. Quando a gente foi lançar o próximo drop, foi bem pertinho, poxa, a galera falou assim, cara, esses caras vão arrebentar, vão lançar todo mês e tal, não sei o quê, vamos comprar, vamos investir e tal. Só que quando você passa 2 meses sem lançar nada, aí a galera já fala, ih, morreu o projeto, ih, já não tá lá essas coisas e tal. Aí o cara já começa na cabeça dele achar que vai desvalorizar. E aí, claro, que esse desânimo, né? Esse desânimo de mercado faz realmente as ações de qualquer empresa desvalorizar. Então, a gente tem ali um paralelo muito forte com o mercado de ações, só que, no caso dos NFTs, não é o lucro da empresa, não é como a empresa está vendendo o produto e tendo lucro, é a expectativa sobre o projeto, os próximos lançamentos, o que vai acontecer, se os criadores estão jogando no mercado ideias e coisas novas para poder lá na frente vender. Então é isso que gerencia. Se você passa 2, 3 meses, 4 meses sem fazer um grande lançamento, a galera dá esfriada e começa, né? Sempre tem aqueles da comunidade que você tem. A nossa comunidade hoje tem 5.300 pessoas, 5.300 e poucas pessoas. Acho que da última vez que a gente tinha falado aí tinha 4.000 e alguma coisinha. E aí, assim, o que acontece? Geralmente tem aqueles caras que eles são os mais agressivos, eles são os caras que querem ficar cobrando, e eles acabam contaminando uma galera, falando assim, que esse projeto morreu, Danilo Gentili nem fala do projeto e tal. E aí, assim, isso aí faz um aprendizado que a gente tem que ter, todo mundo aqui que faz coleção de NFTs tem que ter, e que a gente vai aprender a gerenciar isso, vai aprender a transformar esse limão em uma limonada, mas ainda é um grande desafio. Fiz uma resposta longa, desculpa aí, mas a minha ideia aqui é compartilhar com vocês 100%
esconder nada, e até para poder, quem for interagir com a gente aqui, dar ideias também. A gente está aqui em comunidade também, para poder aprender uns com os outros. Eu quero chamar de novo a galera para subir, pô. Vem fazer pergunta, vem comentar o que o Ângelo tá trazendo aqui pra gente, sem medo, guys. Levantem a mão que a gente puxa. Eu tenho mais perguntas e até comentários, mas queria dar prioridade aí pra galera que for subir, ou Vitão, Gus, se quiserem puxar agora, fica à vontade também. Alguém quer? Senão, mano. Eu tenho uma pergunta que, assim, depois que vendeu os NFTs e beleza, agora a gente juntou as pessoas que mais gostam de certa pessoa, no caso Danilo, né, o Danilo Gentili. Eu pessoalmente gosto bastante dele, enfim, a trajetória dele como comediante e como pessoa assim pública, eu acho muito legal. Acabei não comprando NFT também, porque eu nem lembro. Eu lembro quando lançou, mais ou menos assim, mas eu acabei não comprando NFT. E, enfim, para eu comprar NFT tem que ser uma coisa que ou é estratégico, tipo assim, sabe? Dificilmente eu compro um NFT por for fun, assim. E aí eu não sei o que acontece depois. Tipo, comprei o NFT e o que acontece depois? Que coisas que eu posso fazer, sabe? Ou o fato de comprar NFT, de colecionar o NFT em si, colocar ele na minha carteira e mostrar que eu sou fã do Danilo, já é um ato em si, já é uma coisa. É como comprar um quadro e colocar na minha parede. Qual que é a ideia do ponto de vista do consumidor, né? Boa pergunta. Vamos lá. Vou te falar também fazendo uma análise de o porquê eu entrei nesse projeto. Acho que vai ficar legal a gente pensar dessa forma. Que eu também fui investidor, o Luke Ross também foi um investidor, o Elias também foi um investidor. Então, assim, por que a gente entrou nesse projeto, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu entrei nesse projeto sabendo que o Danilo sabia nada de NFTs, sabendo que era uma aposta se a gente ia vender ou não, se ia dar certo ou não, tá? E também já com um aprendizado, assim, uma dor muito grande ali de não ter, vamos dizer assim, dado sold out, vendido bem os NFTs do Luke e tal. Então, assim, eu entrei nesse projeto dessa forma. Mas por que eu entrei? Por que eu encarei esse projeto? Eu encarei porque eu falei assim, cara, é o seguinte, o Danilo, ele é um cara empreendedor. Vocês nunca, desde quando vocês conheceram o Danilo, lá no CQC, lá na Stand Up Comedy, tem gente que conheceu antes ainda, eu mesmo conheci antes do CQC, né? Porque eu conheci no YouTube ali, naquele Stand Up Comedy que ele falava do avião, do Nogueira, não sei se vocês lembram. E aí ele falava assim que o cara falava que se eu, por acaso, precisasse, os bancos do avião era flutuante. Ele falou, quer dizer que se o avião for cair é só sair para fora e que o banco vai flutuar? Tipo, foi aquela piada ali que me pegou e foi bem antes de CQC. Depois veio o CQC e tal, e de lá para cá se escuta do Danilo sempre. Desde as opiniões dele sobre política, quanto os shows que ele lançou, quanto os produtos que ele lançou, ou seja, o cara é um empreendedor. O cara é um empreendedor. Então, se você tem um cara que ele é um cara que está sempre empreendendo, ele é um cara que tem sempre boas ideias. Eu tenho vários amigos que falam assim, Ângelo, me coloca numa dessas paradas que tu tá fazendo aí, cara, deixa eu investir nesse negócio e tal. Eu tenho vários amigos, né? Vários que fazem isso. Por quê? Porque eles enxergam o potencial numa pessoa, né? Eles enxergam o potencial assim, falam assim, cara, o Cassioli, ele é um cara que ele é imparável. Toda hora eu vejo ele fazendo uma coisa, gravando um vídeo, viajando, indo para um lugar, falando sobre isso daqui. Cara, o Cassioli, me fala o que você tá fazendo aí, cara. Tá precisando de grana? Deixa eu investir um pouquinho nesses projetos aí. Por quê? Porque você investe na pessoa primeiro e não no produto, né? Então, isso é bem. O mercado de startup também funciona bem assim. E aí foi isso que me fez entrar no projeto do Danilo. Cara, eu vou investir em qualquer ideia que esse cara fizer, porque esse cara é um fenômeno. Ele está sempre em movimento e eu acredito muito no cara. Primeiro, a gente investe nisso. Então, eu acredito que as pessoas que investiram no projeto do Danilo, né, os investidores, poderiam estar. A gente vendeu como figurinha, tá? Aquela figurinha que o quadro que você põe na parede. Mas
quem conhece o Danilo fala, esse cara é uma máquina, isso aí vai dar certo, isso aí é uma ideia muito boa. Então, eu acho que é o mesmo caminho, né? E depois, o que acontece? A história é muito boa. Se você for olhar a história de Brazoeira, ela começa com um quadro. E o que é o quadro? O quadro a gente pegou as principais mazelas do Brasil, tá? E transformou essas mazelas em monstros, tá? E aí o Danilo Gentili, ele luta contra esses monstros. Só que a história é tão boa, o nome é tão bom, tudo que a gente criou é tão legal que as pessoas começaram a criar suas histórias em Brazoeira. Então é como se o Gus aqui falasse assim, cara, eu vou ter um personagem brasileiro, tipo um RPG. Ele vai lá e cria o personagem dele e ele começa a interagir, falar que ele é esse personagem, entendeu? Então, a história também era muito boa. E aí eu falei, cara, essa história dá para vender tudo que a gente quiser lá na frente. A gente vende NFT, mas lá na frente pode virar um jogo de videogame, lá na frente pode virar sei lá, um jogo de tabuleiro, pode virar várias coisas. Então a história, ela dava a entender que ela ia muito para frente, né? Inclusive dá a entender e ela está indo muito para frente por conta das coisas. Logo depois veio o convite da MetaXP para criar um servidor de RP lá dentro do emulador de GTA V, e a gente criou um servidor onde Brazoeira existe, é um local. E aí, assim, o projeto está andando. Então eu acredito, para respondendo a pergunta aí, o que acontece? A gente, de fato, vendeu como um quadro. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Mas quem comprou baseado nesses fundamentos que eu falei. Vai lá, Gabi. Posso ir? Ângelo, uma pergunta. NFT e Danilo Gentili são coisas que aparentemente não casaria, né? Por que eu tô falando isso? O público do Danilo Gentili é a maioria Web 2, né? E aí eu fico pensando assim, a gente sempre fala que o nome NFT é ruim e que o onboard para quem tá vindo da Web 2 é muito ruim, baixar uma MetaMask da vida. Como é que vocês resolveram essa situação? E, tipo, essa premissa que eu falo, que eu imagino que a maioria da galera que comprou os NFT do Danilo Gentili vindo da Web 2, essa premissa tá correta ou tá errada? Bom, vamos lá. O onboard é muito difícil para qualquer um. O onboard de Web3 é muito difícil para qualquer um. Por isso que eu dou muito valor ao trabalho que vocês fazem aqui, muito valor ao trabalho que vocês fazem individualmente nas suas redes aí, de ensinar as pessoas a entrarem na Web3, baixar uma carteira MetaMask e tal. Eu dou muito valor porque o onboard ele é muito difícil. No caso do projeto do Danilo, a gente já tinha um aprendizado forte do Marco Luque, né? Então, o que aconteceu? Ao invés da gente pensar em onboard, que o do Marco Luque era totalmente pensando em onboard, a gente falou assim, não, cara, a gente vai para quem conhece, a gente vai para quem já sabe. Então, a gente fez uma estratégia de chamar a atenção do mercado indo no Flow Podcast. Então, no Flow Podcast, na primeira vez que ele foi no Flow, a gente falou sobre os NFTs, tá? E aí a gente foi muito focado. Então, assim, também tem isso, por exemplo. Quando eu comecei nos podcasts com o Luke, com o Marco Luque, só para vocês entenderem bem essa questão de entender o público, entender a venda, entender tudo. Vamos lá, galera. Se eu puder contribuir isso com vocês e a gente melhorar o mercado a partir daí, eu vou ficar muito contente. Por isso que eu quero falar tudo que aconteceu. Por exemplo, quando eu fui para os podcasts com o Marco Luque, eu fui no Podpah com ele, eu fui no Vilela com ele, né? Ele participou de outros podcasts que eu não estava, mas ele participou de outros podcasts e tal. Era para falar sobre carreira e tinha um espaço onde falava dos NFTs, tá? Era isso. Marco Luque, ele ia no podcast, claro que o cara que chama o cara para o podcast, ele não está nem um pouco interessado em saber de NFT. Ele está interessado em fazer perguntas, ver gracinha do Marco Luque, ele está querendo é isso, né? Então, assim, quando a gente foi nos podcasts com o Marco Luque,
Na hora de falar dos NFTs, a gente falou de uma maneira extremamente despretensiosa no ponto de vista da venda. A gente fala, realmente, eu estou lançando a coleção de NFTs aqui, ó, essas figurinhas aqui foram desenhadas pelo Luke Ross, da Marvel, pelo o Fábio Laguna, da DreamWorks aqui, ele foi desenhado aqui pela Débora Caritá, da Dark Horse e tal, tem uns muralistas de São Paulo aqui, tem uma galera top e tal. E aí falou assim no âmbito da arte, mostrando ali na tela e tal. Então, se você quiser conhecer mais, é só você entrar na rede social aqui do Esquentaverso e tal, que você vai ver e tal. Mano, terminava o podcast, não tinha ninguém na rede social, você não tinha ninguém perguntando quando que ia sair, como é que fazia para comprar, você não tinha ninguém. Por quê? Porque a gente simplesmente mostrava. Então, foi no Podpah, se você for olhar, a gente só mostrou. Foi no Vilela, a gente só mostrou. Por mais que eu tentasse ali, às vezes, fazer um call to action, era difícil fazer um call to action, porque não tinha aquele viés vendedor. Já no do Danilo Gentili, e eu vou te dizer que não foi um mérito meu de ter percebido isso e de ter colocado isso em prática, mas isso daí já foi uma parada que veio do Gentili. Isso daí já foi uma parada. Eu só acatei, entendi e falei, é isso que tem que ser, porque a gente já tem experiência ruim. Então, se você for olhar como que o Danilo vende, ele vende assim. Na hora que ele vai falar o call to action, você vê que pode pegar qualquer coisa dele. Pega qualquer coisa, vai lá no Instagram do Danilo e vê como é que esse cara vende. Na hora que ele vai fazer o call to action, quase que ele para, respira e fala, olha para a câmera e fala, se você quiser tal coisa, você vai entrar aqui e vai fazer isso, isso e isso. O call to action dele é extremamente direcionado. Então, quando nós fomos com o Danilo Gentili no Flow Podcast, eu não estava no dia, ele foi sozinho. Quando a gente foi no Flow Podcast, ele falou de Brazueira, ele teve um tempo gigante falando sobre Brazueira, fez bagunça, ele fez barulho, ele fez marcação. Quando você faz bagunça, você marca aquele dia. Se você simplesmente vai lá e fala do seu dia a dia, não sei o que, as pessoas não vão lembrar daquele episódio. Mas se acontece alguma coisa no episódio e esse episódio é marcante, as pessoas, vai viralizar e vai ser uma coisa. E aí, só vocês assistirem o primeiro episódio, onde ele falou do quadro, ele falou do quadro e de outros produtos dele, mas veja lá o que aconteceu. Então, nesse dia foi marcante, então foi muito viralizou. Só que, acho que 15 dias, 20 dias depois, a gente ia no Primo Rico. No dia do Flow Podcast, a gente não fez call to action. No dia do Primo Rico, foi call to action de venda mesmo. Mas por que a gente foi fazer isso no Primo Rico? A gente foi fazer isso no Primo Rico porque o público de lá já sabia o que era investimento, já sabia o que era MetaMask, já sabia tudo. Então, galera, se você for olhar a forma de onboard, ela não precisou existir um onboard na campanha do Danilo. Na campanha do Luke, a gente baseou no onboard e a gente deu mal. Na campanha do Danilo, a gente baseou no nicho certo, no público certo, na hora certa, e a gente vendeu tudo. Então, assim, esse é um grande aprendizado. Saber fazer o call to action, saber fazer o artista parar e fazer a venda é muito importante também. É aquela história, não tem nada de tão novo aqui. É você fazer o que o mundo já faz, que é na hora de vender, saber vender. Isso foi o que deu acho que o sucesso ali, o primeiro sucesso, depois o segundo sucesso, a gente tem que falar dele aqui, porque é uma das coisas que a gente ficou devendo lá do episódio anterior, mas uma das coisas foi isso, foi adequar o público e não se preocupar com o onboard, ou seja, onboard a gente faz em outro canto, na hora da venda não pode se preocupar com o onboard, senão você vai se ferrar. Esse é o aprendizado que eu tenho, pode ser que lá na frente alguém tenha um case top de onboard e que, poxa, vendeu muito, foi sold out, foi legal, e a gente aqui, todos nós iremos aprender, mas no caso aqui, não foi assim. No caso aqui, foi público certo, sem muito onboard, entendeu? A ideia é essa. Desculpa aí pelas respostas longas, galera. Boa. Cadê a galerinha subindo? Todo mundo com medo? Mas fica à vontade, viu, Ângelo? Eu tô seguindo a história aqui e pra mim tá fazendo bastante sentido. Não, quanto mais o convidado falar, melhor, pô. Boa.
Então, ó, vamos falar do segundo drop, então, que tem a ver com comunidade, que é uma coisa legal, e a gente fala, inclusive, de dificuldades mesmo com a comunidade, dificuldade com haters e tal. Acho que vai ser legal também falar sobre isso. Mas deixa o Atlan falar, o Atlan levantou a mão ali, ó. Atlan é um dos incríveis artistas que está no nosso trabalho, né? O Atlan tanto fez desenhos para o Look, né? Quanto os mapas de Brazoeira, quem desenhou foi o Atlan. Então, assim, ó, já vou mandar um parabéns aqui, eu vou fazer uma palminha aqui, ó, pro meu amigo, porque ele é o cara. GM, galera. E aí, Ângelo, como é que tá? Deixa eu perguntar, como é que tá a coleção do Marco Luque? Vamos lançar a segunda etapa? Ou como é que vai ficar isso aí? Posso publicar a arte que eu fiz pra galera ver, não? Já pode publicar, a segunda etapa já vai ser lançada todas as artes, né? A segunda, estamos esperando ele terminar essa série agora, né, para poder a gente ter um tempo dele onde ele vai sair, dar entrevista e tal. Mas, cara, tem site novo, a gente mudou o nome, né? Ainda pensando em onboard, assim, apesar do aprendizado, esse onboard, acho que ele não é um onboard, ele é só um entendimento. A gente tinha colocado o nome da coleção de Esquentaverso, né? Mas a gente agora trocou o nome, virou Lookverso. Por quê? Porque é a coleção do cara e tal. Então, assim, a gente trocou o nome, virou Lookverso. Então, a gente... para poder ficar um negócio mais com a cara dele. Então, vai ter site novo, vai ter formas novas de distribuir, que vai ser mais ou menos muito parecido com as gotas ali do Vicentino. Então, assim, vai ser um negócio muito louco. Então, daqui a pouquinho... E outra, quando você entrar no próximo site, que ainda não está... não está vendendo ainda, né? Ele ainda está na rede de teste, tá? Mas na hora que você entrar no site, você já vai ver todas as artes e tal. Então, assim, tá bem interessante. A gente só tá esperando ali, cara, o dia de lançar, sabe? A Mob App já fez todo o trabalho, tá tudo lindo, pronto para poder lançar. Só que a gente está esperando só o tempo do garotinho para poder a gente fazer esse lançamento. Então, lá por outubro, novembro, dezembro, estamos... a gente vai fazer atrelado aos shows que ele vai fazer depois da série, né? Em outubro ele tá liberado, ele já vai começar a viajar de novo maneiro. E tal. Aí a gente vai fazer isso. Então, beleza. Então, chegando perto da data lá, eu vou mostrar, então, a arte pra galera. Boa. O Denol Sinus vai ganhar algum airdrop assim? Tipo... Quem? Ai. Uai, quem sabe? Vai rolar umas paradas legais aí, entendeu? Porque a gente vai fazer em forma de gotas, né? Então, assim, vai ter umas coisas bem legais aí, que não vai ser bem um airdrop, mas vai ser uma parada de interação legal. Ah, show. Aqui não chora, não mama, né? Às vezes vai ser alguma coisa aqui. O Gus tá sendo tá fazendo o papel dele, ué. Galera, eu quero muito compartilhar com vocês aqui sobre o segundo drop. E como eu prometi isso da outra vez, vamos deixar ainda tem 15 minutos aqui, né, do nosso café, e aí eu posso trocar uma ideia com vocês sobre o segundo drop, que está muito relacionado à história, tá? O segundo drop é o drop dos monstros, né? O primeiro drop, ele foi o drop dos conselheiros, ou seja, foi mais ou menos o seguinte: Brazoeira é uma terra devastada, tem aquele quadro, tem uns monstros que lutam contra o Danilo Gentili e tal. É como se fosse um Brasil lá em 2050, 2060, onde a política, os maus governantes e tal estragaram o Brasil, acabaram com o Brasil, certo? Aquelas mazelas lá. Aí o Danilo Gentili, ele vem para esse país com... Ele tinha, dentro da história, né? Ele tinha ganhado a eleição uma vez, né? Só que ele ganhou a eleição, mas não levou. Por quê? Porque os caras acharam uma forma de prender ele. E aí ele foge, fica um ano sumido, aí depois ele volta e participa da eleição de novo. No próximo ano de eleição ele participa de novo. E ele ganha de novo. Só que ele já sabia que da primeira vez ele tinha ganhado, a galera não tinha deixado ele assumir. E aí na segunda vez ia ser muito difícil também. Mas apareceram
500 conselheiros, 500 pessoas que falaram, pô, se você voltar para Brazueira, a gente vai junto contigo, e a gente vai lutar, a gente vai vencer esses monstros. E aí foram os primeiros 500 NFTs que a gente vendeu, né, dos conselheiros. E aí o seguinte, chegou um momento na comunidade que só quem estava na comunidade era conselheiro. Então todo mundo ali era pró-Danilo, todo mundo ali, Danilo é legal e tal, vamos conquistar a Brazueira e tal. Só que eles não lutavam contra ninguém, não tinha nenhum contraditório, não tinha nada de problema, certo? E aí a gente já tinha lançado, já estava ali no momento, já tinha lançado o RP, já estava ali nos primeiros aprendizados do RP, do jogo e tal. E aí eu falei assim, cara, eu gosto muito de gamificação, gosto muito das técnicas de gamificação. Eu falei, cara, esse jogo aqui tá muito, essa comunidade tá muito amiguinha, tá muito irmãozinha. Eu sei que tem gente aqui que quer atrapalhar, eu sei que tem gente aqui que quer causar. Então a gente vai lançar mais 500 NFTs, que são 500 NFTs dos monstros. Os NFTs do Danilo, do Conselho, são 10 mil NFTs. A gente só tinha lançado 500 até então. Tá? Mas eles, ao longo de toda a jornada que a gente vai construir, serão 10 mil NFTs do Danilo, tá? Que é os NFTs de conselheiro. Tá? E aí o que acontece? Só que aí eu falei assim, cara, vamos colocar fogo nessa brincadeira aqui, vamos criar os dos monstros, e é o seguinte, uma das nossas premissas, uma das coisas que a gente quer, a gente não promete, gente, porque a gente não tem nem como regular isso, a gente não tem nem como fazer nada ainda para poder dizer assim, não, a gente tem uma empresa, a gente tem um contrato, a gente não tem nada disso, por enquanto ainda tudo está no campo das ideias, mas a nossa ideia é que realmente a gente faça grana para poder distribuir também dentro das carteiras uma parte e tal, que a gente vire um ecossistema de Web3 como a gente sempre sonhou, mas que a gente tudo é um aprendizado e tudo é um teste, a gente está vendo se tudo isso vai dar certo. Mas a ideia é que parte da grana que a gente faça, inclusive nos próximos drops que a gente vai fazer, já vai acontecer isso, tá? Parte da grana volte para a comunidade, entendeu? Se a gente for lançar, isso daí eu já falo prometendo, porque é a nossa ideia e isso não vai mudar. Se a gente for lançar uma nova coleção, tá? E elas vão ser lançadas, assim, a nossa ideia, a nossa vontade é que isso aconteça, uma parte da grana volta para as carteiras. A ideia é essa. A não ser que aconteça alguma regulação, algum problema que lá na frente pode gerar algum passivo jurídico para a gente, alguma coisa assim, a gente não vai fazer. Mas a nossa ideia é essa, né? Então a ideia dos monstros foi mais ou menos o seguinte, ó. Uma vez que os conselheiros participam e eles vão conseguir também ganhar alguns royalties, alguma coisa assim, dentro da nossa comunidade, vamos criar os monstros que conseguem roubar royalties, que conseguem roubar dinheiro, que conseguem fazer maldade. Então a ideia é o seguinte, a gente vai ter as votações, né, sobre as coisas ali dentro da nossa comunidade e a gente vai ter a situação e a oposição. Ou seja, a gente vai ter os conselheiros e a oposição dos conselheiros. Então a gente vai lançar 500 NFTs agora de monstros, tá? Os NFTs de monstros não são 10 mil, os NFTs de monstros são só 500, tá? E eles não vão ter mais, porque eles são meio que seguidores. Esses monstros que a gente lançou não são os monstros do quadro, são pessoas que são seguidores dos monstros dos quadros. Então, eles têm características no corpo dele que fazem quase que uma adoração aos monstros. Então, por exemplo, se você pega um cara que tem um barril de 51 nas costas, é porque ele gosta de um monstro que tem a ver com o monstro lá principal lá. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Então, nós lançamos os NFTs dos monstros para poder eles fazerem ali, brigar com os conselheiros. E aí, a nossa primeira ideia foi o seguinte, ó, vamos lançar primeiro para a comunidade. Então, vamos lançar para a comunidade, porque se esses caras lá na frente podem roubar royalties, podem roubar alguma coisa que os conselheiros vão ter, a gente vai dar a primeira oportunidade para o conselheiro aprisionar o monstro. Ou seja, ele vai poder comprar esse NFT. E eu acredito, eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que ele comprava até mais barato, entendeu? O NFT e comprava antes, tá? E aí, era isso mesmo. Ele comprava mais barato. Tinha 3 preços diferentes quando a gente lançou. E aí, o que acontece? A gente deu oportunidade para quem era conselheiro conseguir rodar ali o monstro para, se esse monstro for ganhar alguma coisa, quem quer ganhar sou eu. Mais ou menos isso. E também para poder não atrapalhar nas votações que ia ter lá na frente, que ia ter uma votação de situação e oposição. Beleza.
E aí, quando nós lançamos a coleção, era 100% voltada para a própria comunidade que já estava lá dentro. Então, foi uma campanha voltada para a comunidade, não foi uma campanha voltada para fora. A gente fez campanha pro lado de fora? Fizemos, mas quem comprou foi a comunidade, assim. Quem comprou foi a comunidade e amigos da comunidade, nada mais do que isso. Os outros 500 NFTs. E foi muito legal, cara, porque a comunidade veio, comprou a ideia, comprou os NFTs e tal, sabia que era uma aposta diferente, mas que era bacana e tal. E, mano, foi um negócio muito legal que em 24 horas a gente zerou também 500 NFTs dos monstros, né? E aí a história se desenrolou, né? Existe uma história, agora mesmo a gente vai lançar que não é o que eu vou falar, né? Mais tarde eu vou soltar um link aí para vocês, só para vocês terem um spoiler, não é nada que funciona ainda, mas tem um spoiler. A gente vai lançar. O que eu ia falar que a gente ia lançar? Poxa, eu esqueci. Sacanagem, calma aí. O Thiago Morelli, do Zap GPT, está fazendo agora uma inteligência artificial que vai contar a história de Brazueira para quem perguntar. Então você vai entrar lá e vai falar assim, quem são os monstros? Aí ele vai falar, quem é o Danilo Gentili? O que é Brazueira? O que eu posso fazer em Brazueira e tal? Ele vai responder tudo, né? Então a história é muito grande. Então, assim, dentro dessa história, os monstros, eles são pessoas normais que elas viraram corruptas e viraram seguidores, tá? Mas eles vão ter uma oportunidade de se tornarem conselheiros. Eles vão ter uma oportunidade de... E aí, assim, se você for olhar dentro de mercado e tal, o NFT do conselho, ele vale mais do que o NFT do monstro. Então, a gente vai dar uma oportunidade para esse NFT do monstro ele virar um conselheiro lá na frente e tal. Por quê? Porque o NFT dos conselheiros são 10 mil, dos monstros só são 500. Então, assim, vai ter toda uma jogabilidade, uma história bem, bem legal que vai acontecer. Então, falando sobre o Drop 2, ele foi 100% comunidade. Por quê? Porque a história fazia muito sentido, que é, realmente, se tem os conselheiros, tem que ter oposição. Realmente, se eu sou um conselheiro e eu estou vendo ali que eu vou poder comprar um monstro, esse monstro pode não me atrapalhar nas minhas votações lá na frente, mas também não vai atrapalhar eu ganhar algum dinheiro, alguma coisa aqui com essa comunidade, então eu vou segurar um NFT desse daqui. Então, hoje lá, os NFTs dos monstros tá lá na rede lá para poder, na OpenSea, para poder vender também. Claro, a gente está em bear market, claro que a gente tem bastante tempo que não lança nada, então, assim, os NFTs caíram um pouco de valor, caíram muito de valor, né, na verdade. Mas aquela história, né? Eu, Ângelo, comprei a história do Brazueira com um fundamento, que é esses caras que estão aqui trabalham bem, são bem-sucedidos e tal, e amam essa história. Vou participar disso daqui, vou investir nessa ideia aqui e vamos ver o que vai dar. Alguém tinha levantado a mão? O Jean, vai lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Jean aqui. A minha dúvida antes, Ângelo, sobre a parte que você comentou da comunidade ter interagido e criado histórias lá dentro. Eu vejo isso, já tinha estudado também, que é um grande potencial. Acho que inclusive conversei com o Rodrigo Portaro um tempo atrás, que é onde você engaja a comunidade. É uma verdadeira história Web3, né? Onde você consegue engajar a comunidade e ela auxilia na criação do produto. Então, a minha dúvida é, tem alguma história já criada e imaginam lançar, e como lançariam isso? Porque se você pode, imaginando, né, no futuro, ideias aqui, você pode auxiliar a comunidade a criar as histórias. Isso pode virar comic books, pode virar quadrinhos, pode virar vídeos, pode virar um monte de coisa que ajuda a crescer a marca, né? Então, vocês têm pensado algo nesse sentido? Sim, cara, a gente sonha com isso, porque a história é muito boa e a galera da comunidade é simplesmente sensacional, cara. Cara, a gente é apaixonado pela comunidade, entendeu? Porque se você vê a história, tem um cara lá que é o Amorati. Se você vê a história do personagem dele, ele já criou 2 seasons da história dele. Cara, sensacional a história, velho. O cara escreve bem pra caramba, o cara entendeu bem o contexto, o cara contextualizou com Brazueira, com tudo que a gente já fez até hoje. Cara, e inclusive essa história, ela vai para o nosso site oficial, entendeu? No nosso site oficial vai ter as histórias lá. E aí a gente vai contar a história de cada personagem que criou junto, que está co-criando junto com a gente. A história dele. Se ele quiser lançar um livro
sobre a história e tal, ele só vai me pagar alguma coisa se ele usar o nome Brazueira, ele vai me pagar só o nome do uso Brazueira, mas ele vai poder vender o livro dele, ganhar o dinheiro dele e tal, porque Brazueira é uma marca que a gente registrou, ainda não tem um registro, mas a gente reservou, né? É uma marca reservada, mas o cara vai poder ganhar o dinheiro dele com a história dele, entendeu? E o cara escreve bem pra caramba. Não só ele, tem outros personagens da comunidade que também escreveram, que são excelentes e que vão estar ali no site oficial, que é o site novo que a gente vai lançar, que vocês vão ter hoje a oportunidade de ver um pouquinho do site novo, tá? Mas e aí lá dentro vai ter histórias de Brazueira contada pelos personagens. E aí lá na frente, mano, o nosso sonho é que vire quadrinhos, né? Assim, por quê? Porque a gente vem dos quadrinhos, assim, todo mundo que está na comunidade ali tem uma galera já de quadrinhos e tem uma galera igual eu, que já tive editora, o Luke Ross, que é desenhista de Star Wars, ele que desenha Star Wars nos Estados Unidos, ele é nosso sócio, ele é o cara que criou os NFTs do conselho e tal. Então, assim, a nossa ideia é que isso vire um quadrinho mesmo, cara. Então, mas não só quadrinho, eu acho que dá para virar tudo, dá para virar até filme, velho. Se a gente tiver competência, dá para virar até filme. Exatamente, ou seriado animado no YouTube, ou quem gera views que o YouTube paga, inclusive, né? Isso são algumas coisas que já estão acontecendo. E também dá para criar um paralelo com o que a própria Nike e a Adidas estão fazendo, né? Que elas estão criando as plataformas onde você encontra essas joias preciosas aí pelo mundo, que são desconhecidos e que, como você comentou, tem histórias fantásticas e auxilia a crescer o próprio produto. Então, acho que esse Maravilha. É incrível, né? E essa é a força que a gente vai precisar mesmo. Eu falo assim que a gente tem que fazer uma união de visão, coragem e competência, né? Visão é enxergar antes dos outros, né? Enxergar possibilidades, enxergar os parceiros, enxergar o público, enxergar a comunidade antes dos outros. Isso daí a gente tem feito, né? Coragem é meter as caras, porque de fato, agora mesmo nos últimos 2 meses, não, 2 meses, um mês atrás, a gente teve inundação no nosso canal, e a gente teve inclusive que fechar os canais de interação por conta de inundação de pessoas mal intencionadas ali, pelo menos umas 10 pessoas ali mal intencionadas, que eles fizeram meio que um clã mesmo ali para poder sacanear, e inundação não tem jeito, né? Inundação a gente tem que conter. E aí a gente coloca a cara, eu coloco a minha cara, eu coloco o meu nome, eu coloco tudo. Só que o cara que faz inundação, você não vai saber quem é a cara dele, você não vai saber qual é o nome dele, você não vai saber o que é o cara. Ele tá lá na comunidade, ele já tá lá há bastante tempo só zoando, mas você não sabe quem é o cara, você não sabe o que ele faz, você não sabe se ele é uma pessoa... o cara que é um homem, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher, você não sabe nada, porque o cara usa um nickname e tal. E aí, por que eu tô falando isso? Visão, coragem para meter as caras, colocar você mesmo lá, vendendo a história, vendendo o produto, chamando as pessoas para poder acreditar. Isso aí é coragem, né? De você realmente ser a pessoa que vai estar na frente do projeto. Eu sou o cara que estou na frente do projeto Brazueira, né? Eu tenho ali Danilo, Luke e Elias, que são sócios, nós somos sócios iguais, ou seja, a gente trabalha junto pelo projeto, mas eu estou à frente do projeto, ou seja, eu sou a cara do projeto. Então, quando o cara vai bater, ele bate em quem? Em mim, entendeu? Mas é isso, coragem. A gente tem coragem para poder ir lá e empreender. E competência, ligando agora o que eu estou falando com o que a gente falou antes, que você até falou ali da Nike, está procurando bons projetos, Adidas e tal. Competência é justamente isso. Hoje a gente tem competência de fazer o que a gente está fazendo agora. Mas a gente acredita que para a gente crescer, para a gente virar nacional, para a gente ter uma grande visibilidade e ter grandes produtos, a gente vai precisar de outras competências chegando perto da gente, outras pessoas competentes, outras empresas competentes, falando, quero investir nesse projeto. Agora mesmo, a Rockstar comprou o 5M, que é onde a gente tem um servidor lá de Brazueira, onde tem a nossa cidade. Ou seja, eles vão agora regular, vão criar uma forma
que antigamente era meio piratão, né? Hoje não, hoje a própria empresa comprou os gerenciadores de servidores. Então, acho que a gente vai ter uma oportunidade muito grande para poder crescer o RP agora, junto com a MetaXP, que é a nossa parceira, e aí vai chegar mais marcas e a gente vai ter mais oportunidades de fazer isso aqui virar nacional. Então, pensando em visão, coragem e competência, visão a gente tem, coragem a gente tem, competência para chegar até aqui a gente teve, mas a gente espera muito mais parceiros, muito mais pessoas que possam contribuir nesse projeto para a gente rampar ele aí, fazer ele acontecer de uma forma incrível. Pô, passou rápido de novo, cara, 9 horas. Guys, pra quem não acompanhou até o fim, vai estar o episódio salvo lá no nosso YouTube e Spotify depois. Daqui a umas horinhas tá lá, só jogar Café com NFTs que vocês encontram. Vi que o pessoal chegou um pouquinho mais na metade, e na primeira metade a gente falou bastante coisa interessante. Quero agradecer o Ângelo de novo, cara, pelo... Deixa eu soltar. Deixa eu soltar o Manda link aqui pra isso, galera. é isso que eu ia pedir, pra você dar um recado final, soltar algum spoiler, fazer algum convite, fica à vontade, manda bala. Ô, meu irmão, obrigado demais. Vocês são incríveis, cara. O que vocês estão fazendo aqui também mostra muita visão, muita coragem e muita competência, cara. Vocês são top demais. Tive a oportunidade de estar com o Rod lá em Brasília, num evento. A gente palestrou sobre o Web3, foi sensacional. Então, assim, eu acho que a gente está criando esse mercado vai crescer pra caramba. E eu fico muito feliz e muito honrado de estar perto de vocês, meus irmãos. Estamos juntos aí, vocês podem contar comigo sempre quando precisar. E eu amo compartilhar essas histórias para que a gente crie junto algo sensacional, incrível e que dê muito resultado, inclusive financeiro, para todos nós. Então, contem comigo sempre, tá? Sobre o site, se você entrar brazoeira.com.br, você entra no site antigo. É o site antigo que está no ar ainda, né? É o site atual, né? Só que a gente está preparando um site novo onde vai ter as histórias, um site novo onde vai ter uma explicação melhor ali sobre todo o contexto e tal. Então, se você entrar em brazoeira.com.br/new home, new de novo, home de casa, new home/new home, você vai ver o site novo que a gente está fazendo. E aí a gente vai colocar, inclusive, as nossas ideias de próximos drops lá e os próximos caminhos de Brazoeira, né? Então, assim, vocês vão, quiser entrar lá para poder dar uma olhada, saber como é que tá o projeto, ver uns videozinhos de corte que a gente fez de alguns podcasts, vocês vão gostar. E é isso, galera. Tamo junto. Contem comigo sempre. Obrigado a todos aí. Tamo juntas. Qual que é o novo site, só pra galera? Eu, por exemplo, não peguei direito. brazoeira.com.br/new home. New home, beleza. Isso. Fechou. Beleza? Vitão, palavra de hoje, quase que eu esqueço. Boa. Builder. Só para não errar o dia. Isso, quarta-feira. Builder. Hoje a palavra é builder. Então vamos. Builder. Como o Ângelo falou algumas vezes aí a palavra builder. E é isso, acho que a gente tem que construir. Esse ecossistema não vai para frente se a gente não estiver construindo os alicerces dele, os empreendimentos, os projetos, deixar ele interessante. É isso aí. Boa. Só reforçando aqui, o Café pegou um spoiler legal pra galera que quiser ver depois, brazoeira.com.br/new home. É isso, guys. Ângelo, tamo junto. Galera que subiu, Gus, como sempre, Atlan, Jean, galera que ficou mais como ouvinte, Café vai estar lá no YouTube, Spotify daqui umas horinhas para quem quiser acompanhar por completo. E no mais, ótima quarta, guys. Tamo juntasso. Até amanhã. Valeu. Valeu, pessoal. Um abração.